como que você está vendo aí esses novos podcasts, né? A cena a podosfera brasileira, né? A cena dos podcasts, ela, depois que teve o ano do podcast no Brasil, que eu não sei dizer exatamente quando foi, mas eu sei que já passou, vem uma segunda onda agora, né? Igual a Covid, de podcasts no YouTube, né? Fazendo o que eu já chamei aqui no Treta Podcast, a Joe Roganização da podosfera. O que você acha disso aí? Você assiste Flow, Podpah, Inteligência Limitada, o Rafinha Bastos lá, o do Ed Gama? Quando você falou pra mim que a gente ia conversar sobre podcast, eu fiquei tentando pensar em qual seria o assunto, e eu tinha certeza, a única certeza que eu tinha é que essa ia ser uma pergunta. Eu tinha certeza que a gente ia entrar nesse assunto, cara. E não vejo nada disso. Eu tenho problemas muito sérios com podcast no YouTube. Eu sou um purista. Podcast para mim tem que estar no feed, tem que ter, cara, tem rituais que você tem que fazer. Podcast é aquela coisa que você faz enquanto você tá fazendo alguma outra coisa, tá lavando uma louça, tá pegando um ônibus, tá jogando videogame ali, aquele videogame que você não tem que pensar, tá jogando um fifinha e ouvindo o negócio aqui para se manter informado. Eu acho que é assim. Esse modelo Joe Rogan, cara, não tem nada a ver comigo. Como o Joe Rogan já não tem nada a ver comigo, eu acho que essa galera que entrou nessa vibe é uma galera muito estranha, tá ligado? Eu não consigo ouvir o Monark falando, bicho. Real. O cara completa uma frase, eu fico irritado, cara. Obrigado, Não A tenho maconha condição faz para isso. isso. Mas, Obrigado. Escobar, você está menosprezando aqui o valor da experiência que eu tô tendo, por exemplo, e todos os ouvintes aí que estão vendo ao vivo na Twitch e depois os que vão assistir no YouTube, que é, além de te ouvir, é ver as expressões faciais que você está fazendo nesse exato momento. Ver essa Não criança tô. linda aí, ó, Luca, que apareceu na tela do Matheus. E aí, Luca? Esse tipo de experiência tem seu valor. Você poder Não tô ir para aquela menosprezando. aba e, além de ouvir, você assistir também. Não tô menosprezando, tanto que, ó, lá no Los Ticos a gente lança os programas semanais, ou às vezes 2 por semana, mas toda a gravação a gente faz com vídeo também e disponibiliza o link para os padrinhos. A gente entende que isso seja um agrado, que isso seja um a mais, mas o Entendi. vídeo é um subproduto do podcast, e não o contrário. A galera que Exatamente. acompanha o Flow, por exemplo, eu vou usar como exemplo, porque provavelmente é o maior dessa nova onda agora, a galera não ouve isso no tocador, no feed, nem nada É no disso. A galera YouTube. acompanha pelo YouTube. O podcast mesmo, a trocação de ideia, é um subproduto dessa gravação de vídeo. O problema para mim é a ordem das coisas, que eu acho que é o contrário. Entendi. Eu não sei, tem alguns elementos que eu acho que são interessantes, por exemplo, você ter uns papos de duração mais longa, né? E você ter um rodízio maior de convidados. Eu acho que vejo como pontos positivos desse formato, né? Já falei, o conteúdo não me agrada, não me interessa pela maioria dos convidados e nem pelos apresentadores. Mas, por exemplo, se eu parar para ver um podcast do Ed Gama lá, que tem um podcast desse, ou o próprio Inteligência Limitada, ou o próprio Flow, né? Dá para perder uma meia hora ali assistindo uns cortes, de repente. Não dá para ouvir esses podcasts, né? De 3 horas. Então, mas aí eu sou obrigado a discordar de você, porque eu acho que, inclusive, não tem tanta variação assim. É sempre um cara entrevistando uma pessoa ou dois caras entrevistando uma pessoa. Eu acho que cabe tanto mais coisa em podcast. Eu vou aproveitar aqui para fazer um agradecimento especial ao pessoal do Los Ticos, que me liberou para estar aqui hoje, e Isso. também a Estalo Podcasts, que me liberou para estar aqui hoje. Porque olha só, no Los Ticos, cara, eu tenho. São 6 podcasts todo mês. Então tem um programa de discussão de notícia bizarra, tem um programa de pauta, que a gente normalmente tem um convidado, tem um programa de game show que a gente faz, eu acho que é o único game show da podosfera, é a gente que faz. A gente tem um programa de cultura pop, a gente tem um programa feminino, a gente tem uma porrada de programa, tem vários modelos diferentes. E na Estalo, você tem programa de bate-papo também, mas você tem audiodrama, você tem programa com assuntos diferentes, com temas diferentes, cabe tanto mais coisa do que dois malucos batendo papo com um convidado, que isso para mim deixa menor, deixa pequeno. Não é a mesma coisa. Podcast cabe muito mais. Você tem podcast de 15 minutos que lança todo dia, cara. Você tem podcast de 4 horas que lança uma vez por semana. E cabe tudo. É muito mais legal essa variedade de modelos e de formatos do que um papinho engessado que você vai ter com um convidado com quem você não tem intimidade, e fica um negócio meio
engessadão, meio mecânico, para tentar fazer o convidado responder alguma coisa que você queira. Isso eu acho caído pra cacete, cara. E acho que essa crítica é a principal, mano. É essa. É tipo, por que fazer um produto que é exatamente igual a todos os outros, né? Você não dá um passo pro lado, tá ligado? Pra se diferenciar. Sabe? Você querer ficar igualzinho o máximo possível, eu acho que você não acreditar que você tenha potencial para se destacar mesmo, né? Você só vai ganhar pelo hype do formato e não pelo seu conteúdo, sei lá. E você tem vários modelos diferentes que são possíveis. Você falou mais cedo do Medo e Delírio, que para mim é disparado o melhor podcast do Brasil nesse momento. E o cara tá narrando uma situação bizarra, com um monte de inserção, com um monte de áudio que deixa engraçadíssimo, deixa divertido. E você nunca ia conseguir fazer isso numa entrevista. Tipo, dá para fazer tão mais coisa do que isso, tá ligado? O podcast é uma mídia tão ampla, cabe tão mais que eu acho muito pouca coisa. E eu tô falando pra caralho, desculpa aí, eu acho que o Matheus queria falar alguma coisa. Não, cara, porque eu não sou ouvinte ávido de podcasts, mas eles furam minha bolha. Então eles chegam até mim direto, via Twitter, via YouTube. Toda hora eu tô vendo um corte de alguma coisa. Então eu vejo trechos. Eu consumia podcasts, assim como o Escobar falou, muito bem, nos meus hábitos diários. Que quando eu trabalhava em escritório, agora eu estou em home office, né? Quando eu trabalhava em escritório de segunda a sexta, eu ia da hora do almoço ouvindo podcast para academia, eu voltava almoçando ouvindo, ia trabalhar, depois sem ouvir nada, mas era assim. Então era assim que eu consumia. Agora para mim é só, né, quando eles foram minha bolha, eu via Twitter e no YouTube. Então eu vejo esses podcasts que você mencionou, o Medo Delírio Brasília, que está se furando, e infelizmente eu vejo as opiniões horríveis do Flow, que toda hora furam a minha bolha. É muito triste, de uma forma mano. Saiu recentemente medonha. Um cara falando de satanismo, se Lázaro é satanista, um negócio que é um desserviço, né? Só fica reforçando preconceito, racismo, enfim. Eu vejo esses cortes também, mas por sorte, quando chega em mim, na grande maioria das vezes, é algum convidado fazendo o Monark ficar com cara de tonto, tá ligado? Eu não sei se isso é uma constante do programa, mas quando chega esse corte em mim, é sempre isso. O Monark falando uma merda incrível e o convidado mostrando pra ele que ele é burro. Pra mim é sempre isso que chega, bicho. Faz parte do formato. Quando o Flow importou esse formato do Joe Rogan, eu acho que ele importou também o convidado poder ser burro, porque ele tá sempre aprendendo. Todo convidado vai ser brilhante para ele ali. Ele é o reverso do Jô Soares, né? O Jô Soares ele era tido como o máximo da inteligência, pelo menos na TV aberta. O cara culto, poliglota, não sei o quê. Eu acho que parte desse formato hoje é o espectador se identificar com um cara burrão ali participando da conversa, falando merda, sacou? A gente tem um presidente que é esse cara burrão que ganhou o ingresso pra estar na mesa, tá ligado? É isso, basicamente. A galera gosta Vai ver disso, isso. né, Na real, o Monark tem PhD e os caralho. Ele só se faz de burro pra dar, tipo, pro gerar. É um personagem, vai chegar uma hora que ele vai falar que é um personagem. Isso aí Mas, vai estamos acontecer. aqui falando dele, né? Sim, e eu também sou um apresentador burro Ponto de pra ele. podcast, é isso, com certeza. Eu tô falando dele porque eu posso, né? Porque eu tenho boca. A gente tá num podcast aqui, é pra isso mesmo. Dentre as outras coisas que eu ia perguntar, o Escobar,